Capítulo 8. A cultura do caráter. Pais como treinadores. Abre aspas. O que eu ganhei do meu pai? Vida vigorosa e vigorosa vontade. O que vem da minha gentil mãe? Dias alegres e de um poeta a habilidade. Diz Goethe. Pois os poetas, como todos nós, nascem, não são feitos, e recebem a maior parte do que são de seus pais. Mas não foi preciso um poeta ou cientista moderno para descobrir isso. As pessoas sabem disso há muito tempo. Tal pai, tal filho, disseram eles, e ficaram satisfeitos, pois não era costume nos dias de antigamente descartar os grandes fatos da vida. Até que ponto a hereditariedade conta? Não tanto agora. Falamos e falamos sobre isso. Chame de hereditariedade e leve-a em consideração em nossas noções a qualquer custo, senão na prática. Ninguém escreve uma biografia agora sem tentar produzir progenitores e ambientes iniciais que darão conta de seu homem ou sua mulher. Este fato da hereditariedade está muito presente para o público e em breve terá sua influência nas noções vagas que as pessoas têm sobre a educação. Desta forma, Harold é um menino inteligente, mas não tem a mínima capacidade de atenção. Oh, eu sei que não, mas então, pobre criança, ele não consegue evitar. Sabe como é? Vem de berço, você sabe. E temos cérebros de passarinho em ambos os lados da família. Agora, a questão educacional prática de nossos dias é apenas esta. Ele consegue evitar? Ou seus pais conseguem evitar? Ou a criança deve aceitar pelo resto da vida qualquer distorção que herdou? O fato é que muitos de nós, professores profissionais, temos mirado um pouco além do alvo. Falamos como se o desenvolvimento de certas faculdades fosse o objetivo principal da educação e apontamos para os nossos resultados intelectuais, morais, estéticos, físicos com olha lá o que a cultura pode causar. Para a educação, as crianças querem principalmente oportunidades. Mas nos esquecemos de que a criança tem desejos inatos depois de tudo o que demos a ela. Assim como a criança saudável precisa ter o seu jantar e sua cama, ela também anseia por conhecimento, perfeição, beleza, poder, sociedade e tudo o que ela quer é oportunidade. Dê-lhe oportunidades de amar e aprender, e ela amará e aprenderá, pois é de sua natureza. Quem quer que tenha percebido a doce razoabilidade, a inteligência rápida, a imaginação brilhante de uma criança, perceberá que o alvoroço que fazemos sobre os estudos certos para desenvolvê-los é como perguntar: como faremos um homem faminto comer seu jantar? Muitos homens desenvolveram gosto por estudar ciências naturais, porque quando meninos viveram no campo e tiveram a oportunidade de observar as coisas vivas, seus modos. Ninguém se deu ao trabalho de desenvolver suas faculdades. Tudo o que ele teve foi uma oportunidade. Se a mente do menino está abarrotada com outros assuntos, ele não tem oportunidades. E você pode conhecer homens de muita cultura que viveram a maior parte de suas vidas no campo e não distinguem um bem-te-vi de um sabiá. Conheço uma mulher que desenvolveu tanto o aspecto metafísico quanto literário, porque quando era uma menina de 10 anos, podia folhear antigos volumes do Spectator, a parte mais reveladora sobre sua educação. Ela acredita. Um experimento em educação artística. Mais uma vez observei recentemente um extraordinário resultado educacional de oportunidade. Uma amiga interessada em um Working Boys Club,
Clube dos Garotos Trabalhadores, se comprometeu a dar uma aula de modelagem em argila. Não houve seleção, os meninos eram de origem simples, aceitos como chegavam, sem qualificações, exceto que, como disse a professora, não haviam sido estragados, isto é, não haviam sido ensinados a desenhar de maneira comum. Ela deu-lhes argila, um modelo, uma ou duas ferramentas de modelagem, e, sendo artista, a sensação do objeto a ser copiado. Depois de meia dúzia de aulas, as coisas que eles produziram não podem ser chamadas de nada menos do que obras de arte. E foi maravilhoso ver o vigor e o espírito com que trabalhavam, o instinto artístico que captava o sentimento do objeto, como as rugas de um pezinho que tornam um sapato de uma criança uma coisa para se beijar. Essa senhora afirma que só deixou fluir o que havia dos meninos, mas ela fez mais. Seu próprio entusiasmo pela arte levou o esforço artístico. Mesmo levando em consideração o entusiasmo do professor, gostaria que sempre contássemos com esse fator. Este continua sendo um caso justo para provar nosso ponto, que é dele oportunidade e direção, e as crianças farão a maior parte de sua própria educação, intelectual, estética, até mesmo moral, em razão dos desejos, poderes e afeições maravilhosamente equilibrados que constituem a natureza humana. Uma doutrina alegre esta que deve ajudar a engrossar as fileiras dos desempregados, escapatórias para suas energias, um pouco de direção, um pouco de controle, e então podemos sentar de braços cruzados e vê-los fazer isso. Mas, na verdade, há duas coisas a serem feitas, poderes a serem desenvolvidos, onde um pouco de nossa ajuda tem muito efeito, e caráter a ser formado. E aqui os filhos são como barro nas mãos do oleiro, totalmente dependentes de seus pais. Mas caráter é uma conquista. Disposição, intelecto, gênio, vem praticamente por natureza, mas o caráter é uma conquista, a única conquista prática possível para nós, por nós mesmos e para nossos filhos, e todo avanço real na família ou no indivíduo segue as linhas de caráter. Nosso grande povo é excelente simplesmente por causa de sua força de caráter. Por isso, mais do que por seus sucessórios literários, Carlyle e Johnson são ótimos. Life, Vida de Boswell, é e talvez merece ser mais um sucesso literário do que qualquer coisa de seu mestre. Mas que imagem ele forma, afinal? Duas formas de preservar a sanidade. Grandeza e pequenez pertencem ao caráter, e a vida seria chata se fôssemos todos feitos no mesmo molde. Mas como podemos diferenciar? Certamente por causa de nossas qualidades herdadas. São as tendências hereditárias que resultam no caráter. O homem que é generoso, obstinado, temperamental, devoto, é assim em geral porque esse tipo de caráter vem de sua família. Algum progenitor sofreu uma inclinação de suas circunstâncias para a falha ou virtude, e essa inclinação continuará se repetindo até o final do capítulo. Para preservar essa qualidade, essa única qualidade do exagero que destruiria o equilíbrio de qualidades que chamamos de sanidade, existem duas contraforças: casamento com famílias estrangeiras e educação. O desenvolvimento do caráter, o principal trabalho da educação. Chegamos agora ao ponto de onde partimos. Se o desenvolvimento do caráter e não das faculdades é o principal trabalho da educação, e se as pessoas nascem, por assim dizer, prontas, com todos os elementos de seu caráter futuro já presente nelas, e certamente serão desenvolvidas pelo tempo e pelas circunstâncias, o que resta para a educação fazer? Razões plausíveis para não fazer nada. Muito comumente o voto é: não faça nada.
embora haja 3 ou 4 maneiras de chegar a essa conclusão. Como? Qual a vantagem? Os pais comeram uvas verdes. Os dentes dos filhos devem ficar embotados. Tommy é obstinado como uma pequena mula, mas como não seria? Seu pai também é. Assim como todos os Jones, há muito tempo, e a obstinação de Tommy é tida como um fato. Não deve ser corrigida nem impedida. Ou Mary é uma cabecinha de vento, nunca fica com nada que ela tenha em mãos por mais de 5 minutos. Essa criança é igual a mim, diz a mãe, mas o tempo vai dar um jeito nela. Fanny novamente canta para si mesma para dormir com o hino das vésperas sicilianas, a canção de ninar de sua babá, antes mesmo de saber falar. É estranho como nossa família tem um ouvido bom para a música. É o comentário, mas nenhuma preocupação particular é feita para desenvolver esse talento. Outra criança faz perguntas estranhas. Tende a fazer piadinhas sobre coisas sagradas, a chamar seu pai de Tom e geralmente tende a mostrar falta de reverência. Seus pais são pessoas sinceras, pensando com dor nas opiniões muito francas do tio Harry e decidiram adotar uma política de repressão. Abre aspas, faça o que lhe foi dito e não faça comentários. Fecha aspas. Torna-se a regra de vida da criança, até que ela encontra outros escapes pouco suspeitos em casa. Em outro caso, o pensamento comum está muito mais no mesmo nível da ciência da época. Há uma tendência de problemas pulmonares. Os médicos se comprometem a lidar com a tendência, desde que o hábito da fragilidade não seja estabelecido. São tomadas as devidas precauções e não há razão para que a criança não morra numa boa velhice. Mais uma vez, há pais que estão cientes dos avanços que a ciência fez na educação, mas duvidam da legalidade de recorrer à ciência em busca de auxílio na formação do caráter. Eles veem defeitos hereditários em seus filhos, mas os consideram a falha natural e a corrupção da natureza de cada homem, que naturalmente é gerada pela descendência de Adão. Isso, eles acreditam, não é sua função remediar, isto é, a menos que o erro da criança seja de um tipo perturbador, um temperamento violento, por exemplo. Então a mãe acha que não há mal nenhum em arrancar o ofensor Adão de dentro dele, às chicotadas. Mas as leis pelas quais o corpo, a mente e a natureza moral florescem foram reveladas pela ciência. Mas tão certamente como acreditamos que as leis da vida espiritual nos foram reveladas, também, não menos certamente, embora sem a mesma sacralidade, foram reveladas as leis pelas quais o corpo, a mente e a natureza moral florescem ou decaem. Devemos nos familiarizar com isso. E o pai cristão, que é hesitante quanto à ciência e prefere criar seus filhos à luz da natureza, quando a luz da revelação autorizada falha, o faz para a perda irreparável de seus filhos. A raça humana está avançando. Se a raça humana está avançando, é ao longo das linhas de caráter, pois cada nova geração herda e acrescenta ao que há de melhor das gerações passadas. Deveríamos ter hoje as mesmas flores e frutos que foram sendo preparados pelas longas linhas de progenitores. As crianças sempre foram amáveis, desde aquele dia em que uma criancinha nas ruas de Jerusalém foi apanhada e colocada no meio para mostrar que são os príncipes do reino vindouro. Abre aspas. No reino estão as crianças. Você pode ler no seu lar toda a liberdade do reino. Em seu humor descuidado está a exalar. Fecha aspas. E que mãe não se curvou diante do coração de príncipe da inocência em seu próprio filho? Mas, além disso, de sua vida feliz sob o sol do semblante divino, certamente nossos filhos são mais do que aqueles
de dias anteriores. Nunca antes um Jackanapes foi escrito, ou a Story of a Short Life, História de uma Curta Vida. Shakespeare nunca teve um filho, nem Scott dificilmente Dickens, por mais que ele tenha tentado. Ou estamos despertando para o que há nelas, ou as crianças estão de fato avançando à frente dos tempos, segurando-se na luz dos aprendizados do passado, das possibilidades do futuro. Essa é a ideia da adoração à criança, e muito amáveis são os filhos bem-educados de pais cristãos e cultos, mas infelizmente, quantos de nós degradamos aquilo que amamos? Pense na multidão de inocentes a serem lançados ao mundo, já mutilados espiritual e moralmente pelas mãos de pais aduladores. O dever de cultivar certas características familiares. O pai e a mãe dedicados, ao contrário, que discernem qualquer traço familiar digno de admiração em um dos seus filhos, dedicam-se a nutrir e cuidar dele como um jardineiro cuida dos pêssegos que ele pretende mostrar. Nós sabemos como aquele beijo me tornou um pintor, isto é, despertou à vida qualquer faculdade de arte que a criança tivesse. Quanto mais peculiar a planta, o jardineiro nos diz, maiores os esforços que ele deve ter para cultivá-la. E aqui está o segredo da perda e do desperdício de algumas das naturezas mais belas e admiráveis que o mundo já viu. Elas não tiveram o desgaste necessário com a criação de suas organizações delicadas e sensíveis exigem. Pensem como Shelley foi abandonada a si mesma. Vivemos dias constrangedores. É bom gritar, dê-nos luz, mais clara e mais plena. Mas e se a nova luz descobrir a nós um labirinto de obrigações intrincado e tedioso? Qualidades distintas requerem cultivo. É, à primeira vista, desconcertante perceber que, seja qual for a qualidade distinta, moral ou intelectual que percebemos nas crianças, é necessário um cultivo especial. Mas no final das contas, nossa obrigação para com cada uma dessas qualidades se resume em prover para elas essas 4 coisas: nutrição, exercício, mudança e descanso. 4 condições do cultivo. Exercício. Uma criança tem um grande dom para as línguas. Seu avô era mestre em 9. O garotinho arranha o latim. Aprende sua mensa declinações da palavra mesa em latim, com sua babá. Conhece as declinações antes de completar 5 anos. Que caminho se abre para a mãe que vê tal característica em seu filho? Primeiro, deixe-o usar, permita-o aprender suas declinações e tudo o mais que fizer sem o menor sinal de esforço. Provavelmente as terminações latinas em latim chegam tão fácil e agradavelmente ao seu ouvido quanto batatinha quando nasce. Para a criança comum, embora sem dúvida batatinha quando nasce seja completamente outra coisa. Nutrição. Deixe-o fazer tudo o que quiser por sua própria vontade, mas nunca persuada, nunca aplauda, nunca o exiba. Depois permita que as palavras transmitam ideias da forma como ele é capaz de suportá-las. O botão de ouro, prímula, dente de leão, gralha. Cada um conta sua própria história. Margarida é o olhar do dia, abrindo com o sol e fechando quando ele se põe. Entre aspas, é por isso, com razão, que os homens chamam a mim a Margarida, ou então o olhar do dia. Ajude-o a perceber que as palavras comuns que usamos sem pensar são lindas, cheias de história e interesse. É ótimo que a criança tenha ideias adequadas às qualidades inerentes a ela. Uma ideia bem colocada é aceita sem esforço,
é aceita pela criança e, uma vez admitida, as ideias se comportam como criaturas vivas. Elas se alimentam, crescem e se multiplicam. Mudança. Em seguida, dê-lhe alguma mudança agradável de pensamento, isto é, um trabalho e ideias totalmente distantes de sua inclinação para as línguas. Permita-lhe conhecer com intimidade amigável os objetos encontrados ao ar livre que aparecem em seu caminho. O sabiá, o besouro rosa, chafer, as formas de minhoca, paraísca, árvores da floresta, flores do campo, todos objetos naturais, comuns e curiosos, próximos sua casa. Nenhum outro conhecimento é tão delicioso quanto esse conhecimento comum dos objetos naturais. Ou ainda, alguém observa que todos os nossos grandes inventores em sua juventude manipularam materiais, argila, madeira, ferro, latão, pigmentos. Deixe-o trabalhar com material. Fornecer a uma criança recursos prazerosos em linhas opostas à sua inclinação natural é a única maneira de manter uma mente sã na presença de uma busca contagiosa. Descanso. Ao mesmo tempo, mudança de ocupação não é descanso. Se um homem maneja uma máquina, ora com o pé, ora com a mão, o pé ou a mão descansa, mas o homem não. Um jogo de brincadeiras animadas, melhor no que diz respeito ao simples descanso, do que jogos com regras e competições. Conversa sem sentido, um conto de fadas ou deitar de costas ao sol deve descansar a criança e assim ela deve se sentir preenchida. Trabalho e desperdício de tecido cerebral necessário. Este, falando de forma ampla, é o fundamento lógico da questão. Assim como costuramos ou escrevemos à mão, a criança aprende, pensa, sente por meio de um órgão material, o muito delicado tecido nervoso do cérebro. Porém, esse tecido está se desgastando constante e rapidamente. Quanto mais é usado, seja na forma de esforço mental ou excitação emocional, mais ele se desgasta. Felizmente, o novo crescimento rápido substitui a perda, sendo necessário tanto trabalho quanto a consequente perda de tecido. Mas deixe a perda ultrapassar o ganho, e o dano duradouro acontecerá. Portanto, nunca deixe o trabalho do cérebro da criança exceder suas chances de reparação, seja esse trabalho na forma de lições muito difíceis ou da excitação que acompanha as dissipações infantis. Outro apelo para descanso abundante é que uma coisa de cada vez, e essa coisa bem feita parece ser a regra da natureza, e suas horas de descanso e brincadeira são as horas de crescimento físico da criança. Perceba a aparência atrofiada de crianças que vivem em um turbilhão de pequenas agitações. Uma palavra mais sobre a necessidade de mudança de pensamento para a criança que tem uma inclinação distinta. O tecido cerebral não só se desgasta com o trabalho, mas, por assim dizer, se desgasta localmente. Todos nós sabemos o quanto ficamos cansados depois de dedicarmos nossas mentes por algumas horas ou dias a qualquer assunto, seja ansioso ou alegre. Estamos finalmente contentes por sair desse pensamento cativante e encontramos um cansaço quando ele retorna a nós. Parece que isso estabelece o funcionamento contínuo de certas ideias e certo trato da substância cerebral está, por assim dizer, desgastado e enfraquecido com o tráfico constante dessas ideias. E isso tem mais consequências quando as ideias são morais do que quando são meramente intelectuais. Os pensamentos de Hamlet giram continuamente em torno de alguns fatos angustiantes. Ele se torna mórbido, não inteiramente são, em uma palavra, ele é excêntrico. O perigo de excentricidade.
Possivelmente, a excentricidade é um perigo contra o qual os pais de filhos de boa descendência devem estar vigilantes. Eles nascem com fortes tendências para certas qualidades e formas de pensar. Sua criação tende a acentuar suas qualidades. O equilíbrio entre essas e outras qualidades é perdido, e eles se tornam pessoas excêntricas. O Sr. Matthew Arnold descreve a vida e a obra de um grande poeta como ineficazes, e este é frequentemente o veredito dado ao excêntrico. Qualquer que seja a força de gênio e de caráter, quaisquer traços morais e encantadores que possam ter, o mundo não os tornará como guias para o bem, a menos que façam o que os outros fazem quanto às coisas legais e convenientes. E, na verdade, há uma ampla margem de originalidade em se recusar a caçar com os cães de caça, em coisas que não são tão legais nem convenientes. Causas de estranheza em crianças. Qual é a atitude da mãe que percebe em seu filho mais promissor os pequenos traços de excentricidade? Ele não liga muito para jogos, não se dá bem com os outros, vive no seu próprio esconderijo, onde rumina. Pobre rapaz, ele quer muito um amigo confidente. Muito provavelmente ele tentou a babá, e irmãos e irmãs, sem nenhum sucesso. Se isso continuar, ele vai crescer com a ideia de que ninguém o quer, ninguém o entende. Vai pegar sua fatia da vida e comê-la com um rosnado, sozinho. Mas se sua mãe tiver um tato suficiente para chegar até ele, ele preservará para o mundo um de seus personagens salvadores. Pode ter certeza que há algo agindo na criança: gênio, humanidade, poesia, ambição, orgulho de família. É que ele deseja uma válvula de escape e exercício para um traço herdado quase grande demais para sua alma infantil. Rosa Bonheur era vista como uma criança inquieta, cujos sapatinhos da vida eram desajustados. As aulas não a agradavam e as brincadeiras não a agradavam. E seu pai, artista, teve a noção de acalmar o descontentamento divino da criança, apresentando-a a uma artesã. Felizmente, ela rompeu suas amarras e nós temos suas pinturas. No caso do orgulho de nascimento, é bom que a criança seja colocada face a face e com todo o coração diante de uma grande humildade de nosso padrão. Mas feito isso, esse senso de distinção familiar é uma alavanca maravilhosa para elevar o pequeno mundo da natureza da criança. Nobre obrigação. Ela deve adicionar honra e não desonra a uma boa família. Eu conheço um menino que tem 2 nomes de família distintos. Browning Newton, digamos. Ele frequenta uma escola preparatória, onde é costume colocar os nomes dos inadimplentes no quadro. Aos poucos, seu irmão mais novo também foi para a escola, e o prólogo do menino mais velho era: nunca vamos deixar 2 nomes como os nossos ficarem presos no quadro negro. A monotonia de uma vida sem motivação. Entre as causas imediatas da excentricidade está a monotonia da vida diária, cuja sensação vem a todos nós às vezes, e muitas vezes com o peso mortal sobre os mais delicados e dotados. Entre aspas. Ah, querida, eu queria estar em Júpiter, suspirou um pequeno que já havia se cansado deste planeta. Cabe aos pais cuidar para que a monotonia de uma vida sem motivação não se instale, mais cedo ou mais tarde, em nenhum de seus filhos. Somos feitos com um anseio pela alegria temerosa da paixão, e se isso não vier até nós de forma lícita, nós o procuraremos de maneira excêntrica, ou pior, de formas ilegítimas. A mãe, para quem seu filho é como um livro aberto, deve encontrar um escape para o trabalho inquieto de sua natureza, tanto mais apto a ser perturbado por
abre aspas, o peso do mistério, o pesado e cansativo fardo de todo esse mundo ininteligível, fecha aspas. Mas, finalmente, ele é organizado em si mesmo. Enche-o com o entusiasmo da humanidade. Quaisquer que sejam os dons que ele tenha, que sejam cultivados como presentes para os homens. A coisa pela qual mais vale a pena viver é para ser útil. Foi bem dito recentemente por um pensador que nos deixou, e a criança em cuja noção de vida essa ideia se enquadra, não crescerá achando que o tempo é algo pesado em suas mãos. A vida abençoada com entusiasmo não será enfadonha, mas um peso contrário deve estar na balança para equilibrar até o entusiasmo mais nobre. Como já dissemos, abra para ele alguma porta das ciências naturais, algum meio de habilidade mecânica. Em uma palavra, dê à criança uma busca que a absorva e um hobby fascinante, e você não precisa temer o desenvolvimentos excêntrico ou indignos. Devemos nos resguardar dos fracassos esplêndidos. Parece bom nos alongarmos sobre este assunto da excentricidade, porque o mundo perde muito com seus esplêndidos fracassos. Os belos seres humanos que por uma espécie de excentricidade ou outra se tornam ineficazes para a elevação do resto de nós. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Até que ponto a hereditariedade conta? 2. Mostre o valor da oportunidade para as crianças. 3. Descreva uma experiência curiosa em educação. 4. Mostre que o caráter é uma conquista. 5. Quais são as 2 maneiras de preservar a sanidade? 6. Mostre que o desenvolvimento do caráter é a principal obra da educação. 7. Dê algumas razões plausíveis para não fazer nada no sentido de treinar o caráter. 8. Como o avanço da ciência afeta a questão? 9. Qual é o dever dos pais em relação a um traço familiar admirável? 10. Em relação a qualidades distintas? 11. Quais são as 4 condições do cultivo? 12. Exemplifique no caso de uma criança com habilidade herdada de línguas. 13. Mostre que trabalho e desgaste do tecido cerebral são necessários. 14. Saliente o perigo de excentricidade. 15. Cite algumas causas de estranheza nas crianças. 16. Como podemos evitar nossas falhas esplêndidas?